Olá pessoal, no vídeo anterior eu perguntei ao Gemini gratuito na linguagem Rust como funciona a construção box, e aí a gente explorou aqui a resposta dele. No caso, ele deu três principais casos de uso para o box em Rust: os tipos de tamanhos desconhecidos em tempo de compilação, na verdade programação funcional, onde eu trabalho com listas, né, e dentro da lista eu tenho outras listas, a gente não olhou essa parte. A transferência de ownership de dados grandes, colocando dados grandes na heap e não na stack, e transferindo referências para eles através do box, que foi o que a gente olhou no vídeo anterior. E tem a terceira razão de uso do box, que são trait objects, permitindo que a gente tenha polimorfismo em Rust. Então, neste vídeo, eu quero explorar este caso de uso aqui. Então, o que ele diz? Quando você quer armazenar uma coleção de objetos diferentes que implementam o mesmo trait, o Rust não sabe o tamanho exato deles, e por isso o box permite que a gente crie vectors de coisas com tamanhos diferentes. Ele botou aqui um exemplo bem simplinho. Então, eu aqui embaixo pedi para ele o seguinte, deixa eu descer aqui. Isso aqui foi do vídeo anterior, né? Aqui, ó. Eu pedi para o Gemini gratuito expanda o exemplo relativo ao caso de uso trait objects polimorfismo, incluindo uma structure quadrado, que também implementa o trait desenhável. Por quê? Porque naquele primeiro exemplo ele tinha apenas uma estrutura, e aí não dá para ver direito a razão do uso do box. Aí eu pedi para ele expandir. Então vamos lá. Com certeza, vamos expandir o exemplo adicionando a estrutura quadrado e mostrando como o box permite colocar formas geométricas de tamanhos diferentes, né? Tamanho aqui não é o tamanho da figura geométrica, mas assim é o tamanho em bytes da structure no código, né? E nós vamos colocar coisas diferentes dentro do mesmo vec. Então qual que é a ideia, pessoal? Vamos olhar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui um trait desenhável, né, que é uma interface, né, é uma interface, o trait desenhável. Ele é composto por uma única função desenhar, que recebe aqui uma referência para self do objeto em questão, da structure em questão. Beleza. Aí eu venho aqui e crio uma estrutura círculo. A estrutura círculo ela tem um raio, poderia ter 500 outras coisas aqui dentro, né? E eu vou implementar desenhável, que é esse trait, para o círculo. Beleza, o que eu tenho que fazer? Tenho que implementar a função desenhar com esta assinatura. Tá aqui, né? E aí, bom, se fosse uma coisa de interface gráfica de usuário, teria, né, um código maior, mas aqui para fins de exemplo, o Gemini colocou um print e tá legal, né? Eu estou colocando o raio do círculo na tela. Beleza, aí eu tenho a estrutura círculo que implementa o trait desenhável. Legal. O que mais? Aqui eu tenho a estrutura quadrado. A estrutura quadrada é diferente, né? Ela tem um lado. Poderia ter mais 500 coisas aqui dentro, tá? Cor, borda, etc., né? E também nós estamos implementando desenhável para quadrado. De novo, essa função. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um trait desenhável, composto por uma única função, e eu tenho duas estruturas, a estrutura círculo e a estrutura quadrado, que são diferentes, né? Aqui eu tenho o raio, aqui eu tenho o lado, e ambas as estruturas implementam o trait desenhável, né? Provendo a função requerida pelo trait. Legal. Então eu posso chamar o desenhar das duas sem problema nenhum. Agora vamos supor o seguinte: eu quero, pessoal, criar um vector com estruturas que implementam desenhável. E aí vem o problema. Como a estrutura que implementa desenhável pode ter um tamanho X ou um tamanho Y, aqui no caso é um só F64, né? A gente já vai trabalhar isso aí. Mas imagine que aqui dentro da estrutura círculo, tu tem 500 campos. E na estrutura quadrado, tu tem outros 300 campos diferentes.
Uma estrutura círculo e uma estrutura quadrado tem tamanho diferente, então eu não consigo criar um VEC simplesmente de desenhável, né? Eu posso contornar esse problema fazendo o seguinte: olha, o meu VEC não é de estruturas, o meu vector, né, é de box. Todo box tem o mesmo tamanho, não importa o que está dentro dele. Por quê? Porque o box nada mais é do que um pointer para o conteúdo na heap. Então, se eu tenho aqui um box que lá dentro tem um círculo, qual o tamanho do box? É um pointer para heap, onde está lá o círculo. E aqui eu tenho um box que dentro dele tem um quadrado. Qual o tamanho do box? É um pointer para esse quadrado que está lá na heap. Como todo box tem o mesmo tamanho, não importando para o que ele aponta ou o que ele contém, eu posso sim criar um VEC de box. E é o que eu estou fazendo aqui. O Gemini fez para nós, né? Eu estou criando um VEC de box. Tá, mas eu não quero só um VEC de box de círculo. Eu não quero um VEC de box de quadrado. Eu quero misturar tudo que seja, que implemente, né, o trait desenhável. Então, o que eu faço? Eu uso essa notação aqui, ó. Dentro do box, eu tenho uma estrutura que implementa o trait desenhável. Eu não sei o que é, tá? Uma hora é círculo, outra hora é quadrado, daqui a pouco a gente pode criar um triângulo, não importa. Dentro do box, eu tenho uma estrutura que implementa o trait desenhável. Tá, que estrutura é essa? Eu não sei. Então, isso será dinamicamente resolvido. Em outras palavras, durante a compilação, que estrutura está dentro do box? Não sei, mas eu sei que ela implementa o trait desenhável. Tá, mas como é que faz para chamar os métodos da estrutura? Bom, isso aí vai ter que ser resolvido dinamicamente em tempo de execução. Isso permite que eu crie a variável formas, que é um vector. Dentro desse vector, o que é cada elemento? Cada elemento é um box. Todo box tem o mesmo tamanho, beleza? Posso ter vector de box. E o que tem dentro de cada box? Tem uma estrutura que implementa o trait desenhável e será resolvida dinamicamente em tempo de execução. E aqui nós estamos inicializando. Precisaria inicializar aqui? Não. Formas é um vector. Eu posso dar formas.push isto, formas.push aquilo, né? Mas no exemplo o Gemini botou na inicialização e ele botou que o primeiro elemento de formas é um box contendo um círculo e o segundo elemento de formas é um outro box contendo um quadrado. Pode, por quê? Formas é um vector que contém box, está aqui o box, e todo mundo que está lá dentro do box tem que implementar desenhável. Círculo e quadrado, implementam desenhável. Então, beleza, tá ok, tá correto. E aí eu posso fazer aqui, por exemplo, iterar, né? Eu vou iterar para cada forma dentro de formas, eu estou chamando o ponto desenhar. Que função desenhar é essa? Depende. No primeiro elemento é um círculo, então é o desenhar do círculo. No segundo elemento é um quadrado, então é o desenhar do quadrado, né? Cada structure vai ter o seu próprio desenhar chamado. E como é que eu tenho certeza que todo mundo dentro de formas no caso, né? Como é que eu vou saber que todo mundo dentro de formas tem o desenhar? Ora, todo mundo dentro de formas implementa o trait desenhável. Beleza? Então, aqui o Gemini explica isso, né? É uma linguagem que exige saber o tamanho exato de cada elemento dentro de um vector. Se tentasse fazer diretamente, o compilador quebraria, porque as coisas teriam tamanhos diferentes. Aqui o Gemini pisou na bola, porque ele criou um exemplo onde
esse campo de círculo e esse campo de lado, apesar dos campos terem nomes diferentes, são F64, tem o mesmo tamanho. Então eu vou pedir para ele corrigir isso aqui embaixo. Mas vamos lá. A estrutura quadrada poderia ter 500 campos, como eu falei. Então poderia ser completamente diferente. Então, ao colocar tudo dentro de um box, o box entra como o equalizador perfeito no seguinte sentido. Box de círculo, box de quadrado, box de qualquer coisa, tem tudo o mesmo tamanho. Então eu posso criar um vector de box. E lá dentro eu digo que vai ser de alguma coisa que implementa o trait desenhável. Né? Legal. Aí eu pedi para ele o seguinte, não, faz o seguinte, altera aí o quadrado por um retângulo para a gente ter as estruturas um pouquinho mais diferentes, né? E aí ele fez isso, ó, o círculo continuou com um raio e ele criou um retângulo com largura e altura. Então vocês percebam que uma estrutura círculo tem um tamanho diferente de uma estrutura retângulo. Tudo bem, elas vão lá para o heap. E dentro do box, o que eu tenho? Eu tenho um pointer para os caras no heap. Mas, como dentro do box é só um pointer, é tudo igual, eu posso ter o vector na boa. Aí ele reimplementou o trait desenhável para a estrutura retângulo, né? Agora printando largura e altura. E aqui para baixo fica tudo igual. A única diferença é que nós temos que inicializar a estrutura retângulo com os campos corretos, que é largura e altura. Tá? Então, esta é uma outra razão para usar box. Permitir que eu crie vectors de coisas diferentes, colocando as coisas, cada coisa diferente dentro de um box. E fazendo com que todas elas implementem o mesmo trait que eu designo aqui dentro do box. E o DIN é por quê? Porque vai ser resolvido, que método exatamente chamar, será resolvido dinamicamente durante a execução, porque durante a compilação eu não sei o que o cara vai botar lá dentro. No exemplo do Gemini, ele até sabe, né? Porque está inicializado aqui. Mas eu poderia ter aqui para baixo leitura de teclado, e o que vai para o formas.push depende do que for teclado. Então o conteúdo de formas pode mudar dinamicamente durante a execução, conforme a entrada de dados, etc. Eu não tenho como saber isso durante a compilação. Beleza? Essa inicialização aqui é um caso particular. No geral, né, na situação genérica, formas push isso, forma push aquilo, e o isto e aquilo depende da execução do programa, que só é conhecida em tempo de execução. Tá legal? Com isso a gente meio que completa o vídeo anterior e temos então os dois casos principais para usar box in Rust, tá certo? O terceiro caso que a gente não cobriu está muito ligado à programação funcional, à estrutura de dados, e eu vou deixar esse daqui de fora. Até mais!